Olá, eu me chamo Juliane Marques, eu estudo gastronomia na Universidade Católica e hoje eu vou estar apresentando um trabalho da disciplina de Técnicas de Cozinha Internacional. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a culinária japonesa. Aqui a gente tem o Japão no mapinha, a gente tem a capital Tóquio, é bastante populoso, religião, shintoísmo e budismo, idioma japonês. O que a gente pode estar tirando daqui para a culinária? O Japão é uma grande ilha, então ele vai ter bastante acesso a áreas litorâneas, então pescados, mariscos, então vai ter bastante acesso e a culinária vai ser bastante baseada nisso também. Da religião a gente pode ver que uma das religiões predominantes é o budismo. Isso também vai ter uma grande influência porque o budismo tem algumas coisas do budismo que são proibidas, que foram proibidas por muito tempo, o consumo de carne vermelha. Então isso influenciou na questão também da alimentação, a questão dos pilares da numerologia, que eles têm uma questão muito forte com a numerologia, e com a questão do número 5. Então, grande parte da culinária vai ser baseada nisso também, nos 5 pilares da culinária. Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre eles. Os 5 pilares da culinária japonesa. Eles trabalham bastante os 5 sentidos, que é olfato, paladar, visão, audição. Então, cheiro, a refeição tem que ter um cheiro bom, tem que ser agradável ao paladar, a visão, a audição, ao tato, a questão da louça. As 5 cores, que é o branco, o preto, o vermelho, o verde, o amarelo, que você encontra também bastante em templos budistas, e eles trouxeram isso também para a culinária. Então você vai sempre ver pratos com essa variedade de cores. A questão dos sabores, o salgado, o doce, o azedo, o amargo, o umami, eles tentam trazer tudo isso nas refeições. E o que seria o umami? O umami é uma coisa saborosa. Ele vem de da palavra sabor, então é uma coisa que vai te deixar uma lembrança boa no paladar, um sabor agradável. As 5 maneiras de preparação: cru, frito, cozido, assado, grelhado. Eles tentam também trazer essa variedade dentro da alimentação, dentro das refeições. E as 5 atitudes, que eu reflito sobre o trabalho realizado até esta comida chegar a mim. Eu reflito sobre minhas imperfeições, sobre se eu sou merecedor desta refeição. Que a minha mente esteja livre do egoísmo e da ganância ao saborear essa refeição. Eu reflito que este alimento é um remédio eficaz para manter a saúde do meu corpo. Eu aceito este alimento para que eu possa cumprir a minha tarefa de iluminação. Ou seja, eles têm toda essa questão também religiosa ligada à comida. Então, eles tratam o alimento como algo sagrado. E eles se importam muito também com a qualidade da comida, com o que eles estão comendo. É uma alimentação muito saudável. Em 2016, ela ganhou o título de cozinha mais saudável do mundo pela ONU. Foi reconhecida por isso. Tem menos de 4% da população em situação de obesidade. Então é uma comida muito saudável. Que a gente tem um pouco dos ingredientes que são mais comuns: molho de soja, saquê, vinho de arroz, que é conhecido como mirim, mas que também é uma variação do saquê, vinagre de arroz, atum em conserva. Eles têm bastante comida em conserva pela questão de ser uma região fria. Então, como não tem acesso a alimento com facilidade durante todo o ano, eles aprenderam a trabalhar bastante a conserva, também pelas questões das guerras. Algas, miso, cogumelos e bastante vegetais. A culinária é baseada nisso. Aí aqui eu trouxe alguns pratos. O yakitori, que a gente se assemelha bastante ao nosso espetinho. São pedaços de frango colocados no espeto, às vezes com alguns vegetais, como pimentão. Ele costuma ser grelhado ou feito na brasa, com carvão vegetal. Ou eles pincelam o tare, que é um molho doce deles, ou você come depois, você coloca depois o molho, mas é consumido junto. Tem o sukiyaki,
que lembra bastante o nosso fundi. É uma panela de ferro rasa com caldo. Esse caldo, ele pode ser um caldo de carne, um caldo de legumes, pode ser um dashi, um caldo de algas. Aí dentro desse caldo, geralmente essa panela tá ao centro da mesa, da refeição. Esse caldo vai entrar, eles vão colocar esse caldo nessa panela quando o caldo estiver fervendo, e vai se acrescentando os alimentos. À medida que esses alimentos vão chegando na cocção e desejada, eles vão retirando e comendo. Então lembra bastante um fundi. O ramen ou lamen, que apesar de ser de origem chinesa, que é um macarrão composto com caldo, que pode ser de legumes, pode ser de peixe, pode ser de porco. A base é essa, um caldo com um macarrão. Daí os outros ingredientes vão variando de acordo com as regiões. Pode ser broto de feijão, algas, ovos cozidos, carne, cogumelos. Então vai variar bastante de acordo com a região. Aqui eu tenho o okonomiyaki, que é uma espécie de panqueca contendo vários ingredientes. Na verdade, ele lembra um pouco mais um omelete. Você vai pegar os ingredientes cortados, geralmente carne, cebola, polvo, lula. Pode ser também bem variado, não tem uma receita fixa. Tem alguns restaurantes que eles levam os ingredientes e você monta na própria mesa. Tem uma chapa para fazer a cocção. E esses ingredientes você vai misturar, vai colocar o ovo, colocar água ou dashi, que seria um caldo, e misturar. Misturou, colocou na chapa, daí você pode acrescentar molhos depois. Eles costumam colocar maionese ou molho tare e finaliza com cebolinha. Lembra bastante um omelete. O sushi, que apesar da gente conhecer como sushi qualquer comida japonesa, não é. O sushi, ele é um arroz que recebe um tempero de vinagre. O tempero do arroz japonês é sempre feito depois, nunca no cozimento. Ele vai receber um tempero de vinagre, uma fatia de peixe e vai ser coberto com uma alga. Esse é o sushi tradicional, o que se chama de sushi lá. Ele possui uma origem antiga, não se começou a comer assim, foi uma descoberta através de tentativas de armazenamento de peixe. Daí viram que dava para consumir tanto o peixe quanto o arroz e começaram a enrolar isso em algas, e daí veio a criação do sushi. O yakiniku significa carne grelhada. Também seria algo próximo do nosso churrasco. Vai ter uma churrasqueira que pode ser tanto a gás quanto carvão. Aí são pequenas fatias de carne, pode ser carne suína, carne bovina. Aí essas carnes são colocadas na chapa sem nenhum tempero e depois consumida com molho. Pode ser diversos molhos, mas se costuma consumir com o molho tare, que é um molho agridoce. O nikuman, que é um pãozinho japonês cozido no vapor. Ele é um pãozinho de massa simples, farinha, fermento, açúcar, óleo de gergelim e água. Também pode se colocar o dashi, os caldos. E ele é recheado geralmente com carne de porco. Ele equivale a uma coxinha nossa, só que feita de uma forma mais saudável, no vapor, não frita. O takoyaki, que ele é um bolinho frito de polvo. A massa dele lembra bastante a massa de uma panqueca. Ovo, água e caldo, shoyu, farinha. Se coloca nessa forma específica. Ele é feito com polvo. O polvo é pré-temperado antes, também com shoyu, com algumas especiarias. Daí se coloca a massa, coloca o polvo de recheio, vai colocando a massa e girando em movimentos rápidos com o hashi, até ele ficar nesse formato de bolinha.
O tempurá, que nada mais é do que mariscos ou vegetais empanados e fritos em óleo quente. A massa do tempurá vai ser ovo, água. Vai ser ovo, água, sal e fermento. Só isso, colocou no óleo bem quente, vai dar esse aspecto crocante nele. O sashimi, que dá referência a qualquer comida fatiada, fina, crua, ele também pode ser não só de peixe, mas de galinha, carne, aves e afins. O misoshiro, que é um caldo feito de dashi, aí você coloca para cozinhar com as algas. É um caldo extraído também, pode ser de várias coisas, né? E quando tiver quase em fervura, você coloca os recheios. Geralmente é finalizado com tofu e cebolinha. Ele lembra muito uma sopa. O gyudon, que é nada mais do que um arroz com carne agridoce, um arroz tipicamente japonês, feito sem tempero, e uma carne mais puxada para um agridoce. O mochi, que é um bolinho doce feito de arroz. Você cozinha um arroz, faz uma massa, acrescenta açúcar, alguns corantes, e também ele pode ser só o bolinho, ou geralmente eles recheiam também com feijão doce. É um doce bastante comum, exótico pra gente, mas bastante comum pra eles. Aí as bebidas mais consumidas é o chá verde, que é uma bebida servida depois das refeições, quente e pura. Tem um significado histórico para ajudar na digestão, entre outras coisas. O saquê, que é uma bebida originada do arroz, que é uma bebida também muito comum lá, e geralmente é servida em festas, datas comemorativas, ou também pode ser bebida no dia a dia, uma bebida alcoólica fermentada a partir do arroz. E é isso, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado da minha apresentação.